Não sei se tá ao vivo já, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Pissetti, sou presidente da ADEME Paraná, é a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Eu queria agradecer aí a presença de todos que estão disponibilizando um pouco do seu tempo. Nosso papo vai ser muito produtivo. Tá? Vamos comentar aqui hoje sobre uma visão geral do mercado neste momento. Não entrou ainda? Entrou sim. Entrou, né? Oi, pessoal, desculpe, eu achei que não tinha entrado aqui, tá? Estamos ao vivo aqui. Então, nosso tema de hoje, tá? Que a gente vai comentar muito a respeito da situação atual do mercado, um panorama nacional e regional, vamos falar um pouco disso tudo também, e comentar sobre tomada de decisões, tanto para modelos de negócios que já estão acontecendo, como para futuros lançamentos. Tá? Quem irá participar com a gente aqui é o Fábio Tadeu de Araújo, que é sócio-diretor da Brain, nossa parceira, empresa de pesquisas aí que está nesse momento produzindo material muito interessante e monitorando o mercado como um todo. Tá? Eu vou convidar o Fábio aqui, só um minutinho. Tem que achar Brain aqui. Brain. Só um pouquinho, pessoal. Do lado tá difícil. Brain. Adicionar. Vamos só aguardar o Fábio aceitar aqui. Deu certo. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Léo? E você, tranquilo? Tudo bom, bom estar com você aqui nesse momento, tá? Estamos aí já com bastante gente entrando e plugando, acho que vamos dar só um tempinho para todos restabelecerem. Tá bom. Tá? O intuito disso aqui tudo, tá, Fábio, é que a gente passe, principalmente para as pessoas que nos acompanham, como a gente é ADEME Paraná, a gente vai falar do mercado nacional como um todo, mas dar uma ênfase mais à nossa praça, Claro. tanto Curitiba quanto o estado, tá? E como vocês fizeram aí um trabalho muito bom e continuam fazendo esse monitoramento mensal aí, tanto da parte do setor produtivo, mas também como da ponta consumidora, se você puder também dar mais ou menos, eu sei que vocês não chegaram a fechar ainda este trabalho, mas que você puder dar assim algumas indicações disso tudo, tá? Que eu acho que e depois vamos abrir um tempo aí para espaço de perguntas, tá? Para que todos possam aí tirar suas dúvidas. Quem a gente não consiga dentro do nosso tempo, a gente vai poder responder daí logo em seguida, tá? Essas demandas, mas não vamos deixar ninguém sem respostas aí, tá bom? Bom, pessoal, o que eu quero dizer aqui, estamos no horário, vamos só esperar e fechar 3 horas, tá? Para a gente começar tudo isso. Fábio, se você quiser falando um pouco de você, para quem não te conhece, Claro. acho que como a gente abertura aí, fica à disposição. Tranquilo. Obrigado, Léo. Um prazer estar aqui com a ADEME. A gente trabalha com mais de 50 entidades do setor de construção imobiliário, mas nós começamos com o Sinduscom Paraná e a ADEME Paraná, né? E enquanto produção de dados, efetivamente, a primeira parceria que nós fizemos foi com a ADEME Paraná lá no longínquo 2007, né? Ainda no momento do boom. Então, nós estamos juntos há 13 anos com a ADEME e tem sido um prazer estar e somos associados, inclusive, né? A gente também tem que se associar, pessoal. Isso é fundamental. A gente fala o tempo inteiro. A associação, ela é importante sempre. Num momento, então, como esse, em que a gente precisa estar mais próximo, saber o que está acontecendo com os outros, para poder posicionar a própria empresa, se torna ainda mais relevante, então, essa participação, né? A Brain hoje está, faltando um minutinho aí para o começo oficial, está em mais de 600 municípios, né? Nós já fizemos estudos, e isso equivale a quase 5.000 projetos de pesquisa, com ao redor aí de 60 bilhões de reais de projetos lançados, efetivamente lançados a mercado. O que foi pesquisado foi muito mais, mas nem tudo que é pesquisado é lançado, até porque um dos objetivos é ver se tem potencial de compra, né, Leonardo? Verdade, a pesquisa é fundamental, né?
né? Bom, podemos aí, a hora que você quiser. Tá. Fábio, eu listei alguns temas aqui, tá? Para a gente começar a falar. Eu queria então que você começasse assim com esse panorama nacional, trazendo daí para a parte do nosso estado aqui do Paraná e Curitiba como um todo, mais ou menos que esses dados que vocês têm assim, era uma visão do mercado até então, vamos chamar assim, né? E depois um panorama de como as coisas têm se comportado nesse sentido, tanto na questão assim como da parte de intenção de compras, quanto da parte de novos projetos e também da gestão das empresas em si, que pontos de controle elas devem ter nesse momento aí para a gente passar essa fase e continuar para frente produzindo, né? Porque um imóvel a gente sabe, desde a idade da pedra, né? Ele é necessário para as famílias. Sem dúvida, né? Então eu vou começar, vamos separar a tua pergunta aqui em duas partes. A primeira vamos falar da questão de consumidor e depois vamos falar de empresas. E antes de falar dessas duas partes, consumidor e empresas, em nível Brasil, estadual, aqui da nossa região metropolitana, você comentou um negócio que eu acho que é a parte mais relevante para entender o que vai acontecer com o mercado imobiliário e na comparação dele com outros segmentos, Leonardo. O primeiro bom, você falou, desde a Idade da Pedra as pessoas precisam de um lugar para morar, né? Nós vimos no mês de abril uma queda superior a 85% nas compras de carros. 85% de queda nas compras de carros. A produção caiu 99%. Porque pararam totalmente. Mas a venda caiu 85%. Nós temos feito pesquisas para a Sebic e também temos acompanhado alguns estudos que a Abrainc está fazendo com os incorporadores, cerca de 30 incorporadores que são dos maiores do Brasil na Abrainc. E no mercado de construção, as vendas caíram 65% no mês de abril. Panorama nacional. 65%. Então, nossa, é muita coisa, mas se a gente comparar com a queda de automóvel, que foram 85%, 20 pontos percentuais a mais. A gente vendeu mais do que o dobro. Não em termos de dinheiro, porque o imóvel é mais, mas proporcionalmente as nossas foram muito melhores, né? E por que isso? Porque o imóvel tem uma situação basal. As pessoas precisam casar, elas têm filhos, elas se separam. Então a vida não para, né? Há necessidade de morar em algum lugar. Você não precisa de um carro, mas você tem que morar em algum lugar. É importante, Fábio, fazer um parênteses nessa questão, assim, que tudo tem a questão psicológica, né? A segurança na obtenção. Como a gente está falando de um bem durável, que você, assim, não tem o hábito de consumo, né, diário disso tudo, como uma alimentação ou qualquer outra necessidade fisiológica, tá? Neste momento estressado, também se protelam as decisões. Por isso, desta baixa dentro do mês de abril. E é importante a gente estudar, porque o mês de abril ele foi o único mês inteiro dentro da quarentena. Março, a gente teve pelo menos metade do mês ainda, efetivamente, com tudo funcionando dentro desse setor. Tá? Então, é importante dizer para quem nos acompanha que ainda vão vir notícias ruins do respaldo do resultado de abril. Né? A gente está vivenciando maio. Então, para a gente poder entender tudo isso e como vai dar a sequência para frente. Eu acho, Leonardo, que tem uma questão assim importante. Embora abril tenha sido o primeiro mês completo de crise, em termos nacionais, a crise ainda está crescendo, então ela está piorando, mas essa piora, proporcionalmente, ela é muito mais intensa nas regiões norte e nordeste do Brasil. Nós temos muitos clientes no Maranhão, Belém. A pesquisa que nós entregamos aí essa semana para a DEME relacionada ao primeiro trimestre, que logo faremos uma outra live, enfim, para os associados, para divulgar, em Belém a gente não está conseguindo fazer, porque lá está em lockdown. Né? A diretora executiva da DEME, do Sinduscom local, está com coronavírus, por exemplo. Então, no Norte e Nordeste a situação está muito pior. Aqui ela não está tão ruim. Então, a gente sente menos esse efeito aqui do que está sentindo em outros locais. Então, você me pergunta qual a diferença da questão nacional para a questão Paraná, região metropolitana. Eu acho que tem duas diferenças importantes para dizer que aqui os dados estão melhores. Na média, a gente teve menos perda de venda no Paraná e na região metropolitana do que na média do Brasil. Porque aqui a contaminação é muito menor. E além da contaminação ser menor, a capacidade hospitalar é muito superior
a média nacional, né? O Sul só perde para Brasília em número de leitos por habitante, né? Então, a gente está mais preparado. E outra coisa que eu acho fundamental é que as empresas aqui, na média, estavam mais preparadas para um online. Eu vou contar um caso aqui, que é de um cliente nosso lá de Porto Alegre, para entender. Ele vendeu no mês de abril 110 milhões de reais. 110 milhões de reais. Sim. Entre o dia 28 de março, 29 de março e o dia 30 de abril. É a Melnick Even, ela é a maior empresa do Rio Grande do Sul, maior incorporadora e construtora do Rio Grande do Sul. E eles têm, há muitos anos, um evento anual chamado Melnick Even Day, MEDAY, onde eles fazem uma super promoção de todos os produtos praticamente deles. E eles costumam ter entre 25 e 30 obras simultâneas. Então, assim, é um feirão imenso. Ano passado eles venderam mais de 160, 170 milhões em 2019. Teve ano, durante o boom, que chegaram a vender 250 milhões em 3 dias de feirão. E o feirão ia começar justamente na semana que estava fechando tudo em Porto Alegre. Aí eles pensaram, bom, vamos abandonar? Mas já estava tudo preparado, promoção, etc. E eles postergaram para não fazer um final de semana, porque não tem como fazer atendimento online com fila de pessoas no final de semana, e distribuíram isso para um online ao longo de 30 dias. E venderam um pouco mais de 100 milhões de reais. Um outro associado da DM, Yoshi, associado da DM Paraná. A Yoshi estava programando ter a parte de contratos digitais para o final do segundo semestre, de setembro e outubro desse ano. Correram e terminaram em menos de 30 dias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na nossa avaliação, na região sul do Brasil, provavelmente, maio poderá ser melhor do que abril. Não é que vai ser maravilhoso, mas por que pode ser melhor do que abril? Porque aquelas empresas que não sabiam ou faziam muito pouco online, tiveram aí 45 dias, desde 15 de março, quando começou efetivamente a pandemia aqui, para aprender online e sair correndo, arregaçando as mangas e melhorando a qualidade da informação nos seus sites, aprendendo a fazer campanha mais intensa nas redes sociais, o secretariado de vendas, o atendimento de back-office, e muitas estão correndo para algo que é importantíssimo, que é a assinatura de contrato digital. Né? Então, na nossa avaliação, a possibilidade de melhorar no digital, simultaneamente ao fato de maio, basicamente todas as cidades do Sul estão abertas, não na sua totalidade de atividades, mas nós não estamos mais fechados em termos de atividades, possibilita que simultaneamente tem mais gente tranquila, porque pode sair de casa cumprindo as regras de saúde, e as empresas estão mais preparadas para o digital. Se nós juntarmos esses dois aspectos, a probabilidade é que aqui no Sul, maio seja melhor do que abril, ainda que no Brasil, maio será um mês muito difícil no Norte e Nordeste, e pior do que foi abril lá em termos de vendas. Sim. Isso o nosso setor dentro do mercado imobiliário, mas se a gente englobar assim nossa ponte compradora, se a gente for ver que hoje o nosso público consumidor, tá, dentro disso tudo, alguns prestadores de serviços que não estão dentro dos serviços essenciais ainda estão tendo que se adequar também, que nem você disse, como as empresas dentro da área comercial se adequar a esse novo modelo, terão que estar também se ajustando para logo que venha esse momento, que a gente espera que venha logo, né? Tá? Para que possa continuar as atividades dentro de um todo. E daí sim, dentro desse panorama, o que você enxerga da intenção de compra, na aquisição do imóvel? E o que isso irá impactar no comportamento do consumidor também, nisso tudo? Na escolha desse novo imóvel, tá? Na formatação dele? Bom, a gente identificou, Léo, que até fevereiro desse ano, nós tínhamos uma média aí de 43% de pessoas dizendo que pretendiam comprar imóvel nos próximos 2 a 3 anos. 43%. Haviam cidades que esse percentual era maior, em outras era menor, e também variava um pouco com a renda, mas assim, grosso modo, 43%. Então, de cada 100 pessoas no Brasil, ou de cada, 100 famílias, 43 falavam, poxa, eu tenho vontade de comprar imóvel no futuro visível aí. Não é que eu já esteja buscando necessariamente, mas eu estou refletindo.
Aí nós fizemos uma primeira pesquisa, da qual a ADM Paraná foi parceira, e ali no final de março, identificamos uma queda de 45% nessa demanda. Então, ela era 43 menos 45, virou 24%. Mas dizíamos, então, ainda que uma em cada 4 famílias pretendia comprar um imóvel. E aí nós fizemos agora, no final de abril, a mesma pergunta. E é importante ressaltar que essa pergunta ela foi feita para pessoas que entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano diziam nas pesquisas que nós fazíamos que queriam comprar imóvel. Então nós não fomos perguntar uma pessoa aleatória. A gente foi perguntar alguém que a gente podia comparar para justamente poder avaliar o quanto mudou. Porque nós poderíamos pegar uma pesquisa aleatória antes e uma pesquisa aleatória agora. Mas, eventualmente, elas estariam ambas fora da margem de erro ou do percentual de significância. E eu não teria certeza do que mudou. Não, nós comparamos com aquelas pessoas que tinham falado uma opinião. E aí, a parte mais interessante, Leonardo, a gente dividiu essa pesquisa de abril em 2 grupos. Um grupo eram de pessoas que responderam entre setembro e fevereiro deste ano, e metade do grupo eram pessoas que responderam também em março. Que eu queria ver se mudava alguma coisa de março para abril, além de avaliar como é que estava vindo esse fluxo. E uma questão interessante é que quando a gente compara as pessoas que responderam agora, mas não tinham respondido em março, nós temos uma queda de quase 20% em cima da queda de março. Então, a gente estaria reduzindo dos 24% de intenção de compra para 20%. Exato. Mas quando a gente avalia as mesmas pessoas que responderam março e abril, e que elas tinham mantido a ideia de comprar em março ainda, elas eram as que não tinham desistido, não houve alteração para abril. Então, e aí, cruzando isso com outras informações também da pesquisa, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O grosso do que está se perdendo de intenção de compra neste momento são as pessoas que tinham uma vontade ou desejo de comprar num prazo mais longo. 2, 3, 4 anos. Ou seja, ainda era uma visão mais sonhadora, por assim dizer. Não é que ele já não estava até se programando, eventualmente financeiramente, mas era um plano de mais longo prazo. As pessoas de mais curto prazo, a queda foi muito menos intensa, porque ele já estava eventualmente no processo de busca e isso está mais ligado a uma necessidade. Claro, essa pessoa também pode ser mandada embora eventualmente amanhã ou ser um empresário que feche as portas amanhã. Então, mesmo ele tendo respondido, isso era de acordo com a economia também de abril. Então, a gente sabe que parte das pessoas que mantêm a intenção, na prática não vão conseguir comprar porque pode acontecer alguma coisa com elas. Mas o que nós temos visto é quem tem uma necessidade maior de curto prazo, desiste menos. E aí tem outro dado interessantíssimo, porque nós perguntamos também se a pessoa comprou nesse período. E como era um grupo de pessoas que estavam buscando a compra, 20% de quem respondeu em abril comprou o imóvel nos últimos 45 dias. Ou seja, de 15 de março a 30 de abril. Né? Destes, 80% disseram, teve algum problema? A pandemia para você significou? Não. Isso aqui já estava meio que negociado antes. Então, eu só assinei, não perdi emprego, tal, eu só assinei. 25% deles, aí os outros 80% compraram entendendo, os outros 20% compraram entendendo a pandemia. A pandemia impactou-os. 80% não impactou, porque era algo antigo, só assinou naquele período, e 20% impactou. Desses, 25% aceleraram a compra. Então é importante também entendermos o seguinte, porque tudo é realmente emoção, como você está falando. Como é que vai mexer com o sentimento das pessoas, a emoção e a razão das pessoas? De 2 maneiras. Uma negativa para nós que atuamos no mercado imobiliário. O medo faz adiarmos compra, qualquer tipo de compra. Mas para a parte das pessoas, e uma parte não desprezível, o mercado imobiliário, o produto imóvel, o bem imóvel é sinônimo de segurança.
Então, embora exista aquelas pessoas que fiquem com medo de perder o trabalho ou o negócio e, portanto, abandonem a compra, uma parcela expressiva está indo às compras de imóvel porque sente mais segurança nele. E se nós considerarmos que estamos com a menor taxa de juros da história e com tendência de queda, para quem tem dinheiro no banco hoje, essa pessoa pode estar justamente vendo aonde eu coloco meu dinheiro, na bolsa, que caiu 50% e eu não sei se vai cair mais 20 ou 30%. Eu coloco esse meu dinheiro em renda fixa, que está dando zero ou abaixo da inflação, talvez seja interessante eu imobilizar parte do meu capital. Então, a gente entende que é uma situação crítica, a gente tem naturalmente menos vendas, mas a gente entende que há consumidores que podem sim ser trabalhados nesse momento. Eu acho importante também colocar aí uma parte dentro dessa sua explicação, Fábio, é na questão assim, tá? Eu estava num panorama de uma aquisição, eu sou um empresário, eu tenho um ramo de atividade na minha empresa, eu vejo que ao longo desses últimos 2 anos eu vinha numa recuperação, um aumento do meu faturamento e eu almejava um imóvel com determinadas características. Então, a partir desse momento, a necessidade ainda existe, mas de repente eu possa olhar mais necessariamente porque é possível com segurança, vamos dizer assim a palavra que você disse, eu adquirir esse imóvel. Então ele não vai deixar de comprar, ele vai sim se readequar. E cabe a nós, do mercado imobiliário, principalmente as imobiliárias e corretores, a gerar essa intenção. É importante entender esta visão, que eu digo assim, o imóvel não é só mais a segurança, mas a saúde, bem-estar e segurança. Vai vir nesta cronologia. Antes você buscava aquela questão da segurança patrimonial disso tudo, mas vai entrar a questão de saúde também e bem-estar, de você estar bem adequado com a sua família, num lugar seguro, que você tenha ali uma vida saudável dentro disso tudo. E também, hoje, a questão assim, dos bancos estarem com recurso, com um custo muito baixo, existem sim oportunidades e modelos de compras que antes necessariamente você não conseguia atingir. É importante ressaltar que, por exemplo, foram financiados este ano, até o mês de março, já 50 bilhões em financiamentos bancários. Tá? Se a gente for dizer assim, um ano inteiro, geralmente você chega a 100 bilhões, 100, 110 bilhões, a gente já foi contratado 50. Então, existe muita gente dizendo assim, desculpe, até tem que ter cuidado o jeito de falar isso, mas tem gente assim, vivendo bem dentro deste cenário, que está, às vezes, tendo recorde de vendas, principalmente setores aí do Minha Casa Minha Vida. Né? Se a gente for pegar esse pessoal, não parou de adquirir imóvel, e às vezes até acelerou esta decisão. Faz todo sentido, concordo 100%. O que a gente tem que ser nesse momento é mais conservador nas contas, né? A gente acredita que o consumidor, de maneira geral, vai passar por um processo de aperto financeiro, em todos os níveis de renda. Porque esta é uma crise que está impactando da baixíssima renda à ultra-elite. Porque a ultra-elite é basicamente empresário que está vendendo brutalmente menos. Então é uma crise que pega todo mundo. Alguns segmentos vão sofrer mais do que outros. Na nossa avaliação, os segmentos que são mais de necessidade vão sofrer menos. Mas vamos até fazer aqui um contexto ampliado de mercado imobiliário. Embora a ADM seja mais ligada à incorporação de projetos residenciais, lá tem imobiliárias, lá tem empresas que tem também shopping, que tem produto corporativo e por aí vai. Hotéis, né? Hotéis, né? Então vamos assim, nós temos no mercado imobiliário o segmento que claramente mais vai ser prejudicado pela crise são os dois segmentos, o de hotéis e o de shopping center, né? Porque shopping center é um negócio que depende de aglomeração. Ele foi pensado para a aglomeração, né? Por isso que é grande. Tem que ter muita gente para fazer sentido. E a despeito, veja que Curitiba abriu praticamente tudo na véspera da Páscoa, mas academia e shopping center continuaram fechados, locais com aglomeração. Mas vamos pegar os shoppings que já estão abertos. Nós temos hoje no Brasil cerca de 80 shoppings em funcionamento. Movimentação nesses shoppings 20% do que era o normal. Então veja, não há proibição das pessoas irem. 80% delas não foram.
A nossa avaliação é que em shopping center, como nós vamos demorar para ter vacina e o vírus nos acompanhará por um bom período, a gente não vai viver esta crise pandêmica até o final do ano, até metade do ano que vem, mas nós conviveremos com o vírus por todo esse período, né? Com processos muito mais a menos do que estão hoje, mas ele existirá, o que levará pessoas a terem receio de aglomeração ou o governo fazer como em outros países. O shopping é permitido, mas você não pode colocar gente em todas as cadeiras. Tem menos cadeira na praça de alimentação. No cinema, uma fila sim, uma fila não, qualquer coisa parecida. Então esse é um negócio que é complicado. Nós temos um outro negócio imobiliário que está indo super bem na crise, que são galpões logísticos. Em especial aquela última milha, porque comércio online que já vinha numa crescente forte, explodiu, precisa de mais logística. Porque a logística tem que ser ainda mais rápida, não é só o do guardar no final lá, né? Você tem que ter. Então, esse é um segmento que, tanto que não está conseguindo, quem está buscando fazer renegociação de preço e locação não está conseguindo. Porque na maior parte das cidades e dos segmentos de logística, há um aumento da demanda, por necessidade de mais espaço. Aí nós entramos no mercado de incorporação, corporativo e residencial. O residencial, há necessidade de compra, Leonardo. Como nós falamos, as pessoas precisam morar em algum lugar. Pode ser de locação, pode ser próprio, pode ser financiado. Elas precisam morar. Então, justamente por isso, a gente entende que o segmento residencial, embora ele não vai passar por esse pequeno boom, por assim dizer, do que está passando o logístico, ele é mais resiliente do que os demais mercados imobiliários. Então, vamos também olhar daí a cabeça do investidor. Seja um investidor pequeno, pessoa física pequeno, que compra 2, 3, 4, 5 unidades, seja um investidor institucional, de fundos, por exemplo, ou outros, family offices. Os family offices passaram a ser muito ativos no mercado de incorporação nos últimos anos, sendo um investidor importante, né? Vou preferir colocar em novos negócios ligados à hotelaria, que está ligado a turismo, que vai se recuperar, mas é uma recuperação de mais longo prazo, ou de shopping center, que é uma recuperação de mais longo prazo, corporativo, que a gente não sabe como vai ser, pela questão do home office, vai explodir, não vai explodir, como é que vai ficar isso? Muitas empresas vão fechar, e se vão fechar vai ter ociosidade e aumento de vacância, ou eu vou para um segmento que tem mais um mínimo basal, que tem que atender aquela necessidade demográfica, aquele dinamismo de como que o país cresce naturalmente, né? Então, a nossa avaliação é que o segmento residencial é mais forte e resiliente nesse momento de crise em relação a outros segmentos. E vale a pena ressaltar, que nem você disse, assim, nessa questão, que tudo é uma questão de adequação. Os shoppings, eles estão, assim, principalmente nos principais centros urbanos, se readequando para essa abertura. Eles estão hoje, por exemplo, eu estava lendo ontem, eles estão pegando consultorias de hospitais, Albert Einstein, Sírio-Libanês, para poder ter com segurança atender esse público. Então, desde higienização, pontos de controle, fluxo de funcionários, sabe, abastecimento, praça de alimentação, a nossa vida vai ficar adequada a essas demandas. Os hábitos vão se mudar, logicamente, que nem você comentou aí, do trabalho, do deslocamento, do convívio, mas dentro disso tudo, mas essa adequação, por exemplo, dentro dessa quarentena, logo que ela passe, eu acredito que muito vem assim, um movimento de adequação novamente, né, a todo esse montante. Sem dúvida, né? Parte do que nós estamos vivendo hoje virará mudança cultural e parte voltará ao antigo normal. Isso vai depender de quão profunda for a crise e de quão longa ela será. Uma brincadeira ligada à saúde, né? Hoje todo mundo usa álcool em gel. O álcool em gel virou febre no Brasil e costume cultural quando o H1N1 voltou no mundo, questão de 7 anos atrás. Né? Então hoje todo mundo já tinha álcool em gel. Mas a gente não lembra que ele veio justamente por uma mudança de que até as igrejas não podiam mais nem ter água benta, porque a gente não podia colocar nada. Né? Lembra? Então, assim, não dá para se misturar. E o álcool já ficou. Né? Algumas mudanças ficarão, outras não. O que a gente acredita, uma mudança que a gente tem real clareza de que vai acontecer, é a ideia do home office. Fala-se há 20 anos em home office. Há 30 anos fala-se em home office. E por que dessa vez nós acreditamos? Por exemplo, tem uma entrevista lá no nosso canal da Brain, no YouTube, lá,
que foi divulgada essa semana com o Fabrício Mitre, que é CEO da Mitre, né? Uhum. E eu comentei com ele, como é que você está vendo o home office? E ele falou o seguinte, olha, Fábio, nós éramos críticos em relação ao home office para a nossa empresa. A gente não combinava muito. E nós estamos avaliando que o negócio é bacana. Estamos, inclusive, entendendo que há uma possibilidade grande de que as pessoas passem a trabalhar na Mitre a partir de agora, quando nós voltarmos, eles ainda estão em home office, quando voltarem, de maneira permanente, 4 dias por semana no escritório, 1 dia fora. E daí ele falou assim, bom, isso significa pelo menos 20% menos espaço necessário nos escritórios. Porque se são 5, se todo mundo está lá, e não for naturalmente todo mundo um dia menos, ou eventualmente, porque daí para a empresa, o melhor é que não seja todo mundo no mesmo dia, né? Porque senão o escritório fica fechado. Se você pensar no sentido de produtividade, o melhor é que isso seja justamente distribuído, né? E aí nós somamos, e muitas empresas passaram a se dar conta, quantas mesas ficam vazias dias por pessoas que estão em viagem pela empresa. É verdade. Então, assim, elas vão perceber que talvez eu já possa ser menor. A gente não acredita que vai virar tudo home office, porque a necessidade de contato humano não é nem só pela produtividade ou não produtividade, é isso que faz a razão de existir das coisas, da nossa vida em sociedade, é estar próximo dos outros. Por que existe cidade? Porque a gente quer estar perto das pessoas. Por que as cidades são vibrantes? Porque a gente não quer estar no campo. O campo é idílico, é bonito, é legal ir lá ver. Mas o grosso das pessoas querem estar perto de muitas pessoas. E existem dezenas de artigos na literatura, em gestão urbana, que mostram que as cidades mais dinâmicas do mundo são as que têm mais pessoas por metro quadrado. Verdade. E aí entra numa outra coisa que a Demi o tempo inteiro fala, que nessa época de pandemia não é tão bom, mas que para a pujança da cidade naturalmente é bom, que é um aumento da densidade. Né? Então é isso, as pessoas vão voltar aos escritórios, elas voltarão aos restaurantes, elas voltarão ao shopping center, porque é isso que nos faz pessoas. Mas elas prestarão atenção de que não é necessário voltar do mesmo jeito. Dá para fazer de um jeito mais racional e, eventualmente, até que alivie a pessoa. Porque vamos combinar, uma coisa é a gente falar de home office conosco, tendo que estar com os filhos em casa, fazendo lição de casa, né, Leonardo? Dividindo a internet, equipamento. A outra coisa é o home office quando está você em casa. O filho está na escola. Né? Então aí você consegue estar um pouco mais liberado, mais tranquilo, produzir outras coisas. Então, na nossa avaliação, isso virá para o bem nesse sentido do home office. E uma adaptação que eu acho que é legal é pensarmos, então, dentro desse próprio contexto no coworking. Né? O espaço do coworking, porque o coworking ele vai servir tanto para um prédio com apartamentos de 30 metros a 300. Mas o cara de 300 pode ter um escritório. Eu tenho um escritório aqui que tem 15 metros quadrados. É grande, eu sou professor universitário, tem livro, tem que fazer correção de prova, etc. Mas, se eu quero receber alguém, eu não recebo na minha casa, a não ser um cliente que tem proximidade. Aí você tem um espaço lá embaixo, né, perto do hall, enfim, junto ao salão de festa, tem que pensar qual é o melhor local, dentro de cada implantação, mas que eu quero fazer uma reunião com um cliente ou com um fornecedor, porque hoje é o meu dia de home office. Eu não quero receber a pessoa na minha casa, eu quero receber ele no home office. Para não dizer, então, todas as pessoas que não podem morar num apartamento que caiba um escritório próprio e precisarão de um home office lá embaixo. Então, eu acho que isso virá, e é independente da pandemia acabar mês que vem ou daqui a um ano. Essa eu acho que é uma mudança que fica. Eu acho que é toda a questão da adequação, né, Fábio? Que nem você comentou agora disso tudo. Eu acredito muito, o público mais jovem, ele tem essa necessidade de ser visto, ver pessoas, de ter essa conversa o dia a dia. E para o deslocamento para o trabalho, conta bastante. Outra questão, happy hour, que a gente diz nesse sentido, vamos dizer numa vida normal, né? A outra questão, assim, também, vai prezar muito o home office, principalmente em grandes centros urbanos, onde o deslocamento ele leva muito tempo, tanto para ir quanto para voltar. Então, vai se dar uma adequação mais rápida nesse sentido. Curitiba, assim, o que a gente escuta, né? Que nem você falou, a gente vive sempre de opiniões e é um momento bom para a gente testar nesse momento que uma grande maioria praticou ou está ainda atuando em home office. E perguntamos assim, né? O que você achou, como é que foi? Lógico, primeiro os maiores problemas era que ambiente na minha casa eu fico.
Hoje eu tenho meus filhos, então eu tinha um laptop, eu estou precisando dividir hoje com meus filhos, junto disso tudo, porque ele também tem um período de acompanhamento de estudos nessa questão, né? Mas a gente tem que pensar também que nesse momento, você disse tudo, em apartamentos grandes você tem condições de criar um ambiente, né, de um escritório, vamos supor 8 metros quadrados, seria mais ou menos um ambiente como esse. Mas um apartamento de 100 metros, você for colocar um escritório, você vai ter que tirar algum outro ambiente, né? Ou fazer uma integração, né? Ou ir para a área comum, que nem você falou. Um meeting room, alguma coisa assim nesse sentido que possa buscar. Então, eu gostaria que você falasse de mais oportunidades que a crise possa trazer dentro em perspectivas para os futuros lançamentos ou ajustes desses projetos que estavam para ser colocados nesse momento, que estão um pouco hibernando um pouco nessa questão, que é importante para você olhe dentro disso tudo e o que você deveria mais ou menos frisar dentro dessa questão, dessa adequação até em questão de valores, metragens e distribuição. Em relação à planta e itens de uso comum, a gente acredita que além da questão do escritório, ou meeting rooms ou coisas parecidas, se ele for dentro ou na área comum, haverá também um aumento da necessidade de espaços para recebimento de coisas, né? Já estava pipocando desde o ano passado um ou outro empreendimento que passou a criar a área para receber o cara do Rappi, do iFood e dos outros aí que eu não falei. E aí ficava, bom, mas daí fica aquela aglomeração de gente do lado da guarita ou na recepção, porque a pessoa não pode subir naturalmente pela questão de segurança. E os empreendimentos precisam hoje, obrigatoriamente, pensar na questão segurança e escala de recebimento de entregas. Sejam entregas que a pessoa desce para pegar na hora, sejam entregas que ficam numa espécie de pequeno depósito, self-storage do empreendimento. Então, esta é uma tendência. Hoje eu fiz a entrevista que vai sair aí no próximo domingo com o CEO da Moura do B, outra empresa que lançou ações esse ano, e essa era uma das questões que eu estava conversando com ele, né? Ele ainda não tem muita certeza, por exemplo, da questão do meeting room, mas essa é algo que ele já está considerando muito e que a gente também considera, porque a quantidade de coisas que nós recebemos hoje é muito grande. E as pessoas não estão em casa, durante o dia, pelo menos. Daí recebe uma televisão. Fica onde a televisão? Fica do lado do porteiro, né? Do lado do rapaz lá da portaria. Aí parece, nossa, que legal essa televisão de 90 polegadas, é do teu lado, de quem que é, né? Então, assim, este é um espaço que precisa ser pensado. Alguns colocam, inclusive, espaço refrigerado, né? Porque tem alimentos que vêm que não é para entrega para o dia, mas tem substâncias que a pessoa precisa comprar. Então, isso é algo que é de tendência que ficará. Ele já vinha com um ou outro caso falando, mas ele precisará, porque a nossa relação com o mundo online é cada vez mais intensa. Nós também achamos, Leonardo, que ainda não está muito pensado, mas nós tivemos na época do auge do Condomínio Clube, quando eram necessários 99 itens de lazer, porque o objetivo não era se ia ter um ou outro item, era mais importante, era colocar quantos mais precisavam, né? Pergolado tinha virado item de uso comum, né? A praça eram 2 bancos, um de frente para o outro, com uma plantinha no meio. E nesse momento, teve coisas, por exemplo, nail spa, né? Ou seja, spa para unhas, né? Ou seja, aquele local para as mulheres descerem e fazer. E sabe uma coisa que eu andei lendo, estudando bastante sobre inteligência artificial e a internet das coisas? E eu li daí alguns livros que a China está muito, muito avançada em alguns aspectos, em especial em um deles, que é o que vai ter o link com a Cris aqui. É a conexão entre o online e o mundo real. Então, eles têm uns grandes marketplaces, em geral, através do WeChat, que é da Tencent, onde a pessoa está conectada simultaneamente, então a manicure. E aí a manicure, tem o Uber das manicures lá. Tá. E aí você escolhe a tua manicure e ela vem e te atende na tua casa. E daí você escolhe o sapateiro, ele vem e ilustra na tua casa. Escolhe o cabeleireiro e vem tal, né? Então, assim, é a conexão do serviço
com o mundo online através de um marketplace, né? Então, a gente acha que essa que é a nova fronteira que virá da internet, num momento de pandemia, onde estou aqui eu com o cabelo compridão, não sabendo como cortar. Tive aqui um amigo hoje falou, você conhece alguém que está aberto aí para cortar o cabelo e tal? Alguns passaram a oferecer via WhatsApp. Tinham um cadastro dos clientes, mandaram para os clientes e falaram, pessoal, aqui eu faço isso, né? Papelarias começaram a pegar os cadastros dos seus clientes e mandar, nós estamos hoje com a promoção da tela para pintura, quer levar. Então, eu acho que o próximo ponto agora é a conexão do mundo online com o mundo offline, do serviço ou do comércio local, que não é essa compra que a gente faz na internet, da televisão, que leva 24 horas ou 3 ou 4 dias para chegar na tua casa, que nós já fazemos há muito tempo. É daquela entrega que vem ali da esquina, da papelaria, ou seja, a gente vai ser um momento avassalador de entregas, inclusive daí do serviço. Então, talvez aquele nem o spa, que tinha lá espaço para 10 mulheres, talvez aquilo seja exagerado, mas talvez um espaço para receber pessoas que prestem serviços passa a ser interessante. Isso é uma das coisas que a gente acha que vai aumentar essa conectividade e, portanto, a gente vai ter que ter locais de uso comum para compartilhar isso dentro do empreendimento, né? Outra coisa que a gente acha importante diz respeito à qualidade de vida. Foi uma das primeiras coisas que você falou, né? Qualidade de vida, bem-estar, saúde, bem-estar e segurança. Né? E os imóveis, na nossa avaliação, vão ter que passar por mais busca de bem-estar. Talvez isso seja refletido em varandas melhores, talvez isso seja refletido em um pé direito que permita a pessoa se sentir menos claustrofóbico de passar o tempo inteiro, talvez em janelas maiores que permitam mais ventilação e mais troca de ar, etc. Claro que isso vai ser diferente para cada nível de renda. Tudo que está no alto padrão é sempre mais fácil de solucionar do que está no baixo padrão, que é uma limitação sempre presente da capacidade de compra do consumidor, mas daí talvez a gente tenha que fazer adaptações, pelo menos nesse público de média e alta renda, elas vão ser simples. Simples no seguinte sentido, né? Tem aonde colocar o espaço a mais ou a integração ser melhor, né? A gente acha que isso será, sem dúvida, importante, porque o tempo dentro dos locais está muito grande. Na pesquisa que nós fizemos, nós identificamos quase 10% das pessoas repensando o tipo de imóvel. O que significa isso? Ou ele vai querer um imóvel que tem uma planta diferente do que ele estava imaginando, ou ele vai mudar do tipo de imóveis. Ele pensava em comprar um apartamento e pensa em ir para casas. Mas a gente entra num problema numa cidade como Curitiba. Onde que ele compra casa, se não é casa de rua, que daí tem menor segurança para quem... Porque é o oposto que acontece. A pessoa sai da casa de rua para ir para um condomínio fechado de casas ou para um apartamento. Então, nós não temos mais quase espaço em Curitiba para novos projetos de loteamento. Não existe há décadas em Curitiba, né? Aberto. Então, aí nós temos agora, nesse momento, duas forças em sentido contrário. Uma agindo para o sentido das pessoas precisarem de imóveis menores ou quererem imóveis menores e também maior compartilhamento de tudo. E a outra força, a necessidade de que nós não podemos compartilhar nesse momento e de que nós queremos imóveis mais confortáveis que gerem mais bem-estar. Porque muito do que a gente vive está ligado à ideia do bem-estar como espaço. E esse é o desafio. Nós até achamos que assim que sair o 5G e a internet das coisas pegar fôlego, na Europa, nos Estados Unidos, mais ou menos 25% dos lares já tem internet das coisas. Ou seja, ele já tem uma geladeira, né? Uma geladeira que pensa e que avisa ele se ele está comendo demais. Hoje você já abriu demais a geladeira. Talvez ou se acabou algum produto, né? Que ele precisa pedir mais, acabou o estoque daquilo. Eu acho que, de maneira geral, talvez aí esteja um meio de conseguir fazer para todas as faixas de renda e que, portanto, independe do tamanho do imóvel, uma maneira de nós trazermos mais bem-estar. Outra maneira, para complementar e finalizar essa parte, talvez é convênios com prestadores de serviço. Nós estamos muito na era dos apps, app hoje é barato, você pode criar um app para o empreendimento que você está desenvolvendo
e acoplar uma série de prestadores de serviço que tem critérios de qualidade para poder estar naquele app, e isso é entregue no dia da convenção coletiva da entrega do empreendimento, né? Então, essa é outra maneira de você fazer o acoplamento de bem-estar, que daí independe do teu espaço. Então, você pensou num determinado tipo de academia e já fez um convênio com qualidade de X profissionais que podem ser personal trainer. Você criou um espaço para o Nail Spa agora lá para fazer cabelo, unha, etc. Tal, mas daí você acoplou uma série de empresas ou profissionais liberais que passaram por um filtro de qualidade e pode atender naquele espaço. Então, eu acho que essa é uma das coisas que é possível trabalhar, Leonardo. Tá. Fábio, assim, eu sei que o nosso tempo é restrito, tá? Eu gostaria só que a gente passasse, por exemplo, assim, um panorama para o pequeno e médio incorporador. Hoje, tá? Ele tem, às vezes, 1 ou 2 produtos que ele quer colocar na praça. Vamos dizer assim, ele fechar essa equação, quais os pontos de controle ele precisaria ter hoje e cuidados para que essa operação dele tenha sucesso? Vamos dizer assim, nesse sentido. Lógico que a gente ainda tem muitas dúvidas, tá? Então, o comportamento do caixa dele, a demanda pelo financiamento, o público-alvo que ele precisa fechar para essa questão, sabe? E a precificação. Bom, na nossa opinião, o pequeno empreendedor, se ele tiver funding, a preocupação dele pode ser bem menor e deve ser bem menor do que para as médias e grandes empresas, porque os pequenos empreendedores têm projetos que são menores. Portanto, tem baixo risco de demanda, ou seja, baixo risco de faltar gente. Uma coisa é quando nós falamos de 20, 30 apartamentos de 90 metros ou 15 apartamentos de 150 metros, e a outra é quando nós falamos de 200 unidades de 70 e 90 metros ou 35, 40 unidades de 150 metros. Então, no momento em que a demanda de todos os tipos de bens no Brasil, com exceção daqueles de primeira necessidade, cai, se você tem uma menor oferta, o risco teu é muito menor. Então, eu acho que esse é algo que você pode ficar mais tranquilo. É menos provável que você seja impactado pela crise do que os outros. Não é que você não vai ser, mas será menos. Segundo ponto importante é que, ao ser menor, costuma justamente ter menos espaços para diferencial de produto e, portanto, foca muito mais no custo, né? Os pequenos e médios incorporadores têm uma gestão de custo muito mais na conta do lápis ali certinho. Por quê? Porque ele tem que vender mais barato. Ele não tem como entregar uma fachada muito arrojada. Ele não tem como gastar muito em lazer. Ele não vai fazer uma super comunicação. Não são 2, 3 imobiliárias que estão trabalhando para ele. Então, como tudo está numa dimensão reduzida, ele também tem como ter uma estrutura de custo reduzida que permite ele ter um preço menor. E esse é algo importante, porque o consumidor, todos eles, de todos os segmentos, tenderão a querer gastar menos. É verdade. Nas pesquisas que nós estamos fazendo, quase 60% pretendem gastar menos. Basicamente porque eles entenderam que estão mais pobres. Né? De todas, tirando o multi-ultra milionário, que tem 100 milhões na conta, né, que são meia dúzia no Brasil, mesmo o empresário que ganha 40, 50, 60, 70 mil por mês, também está mais apertado, porque ele não está mais ganhando os 60, 70 mil, ele está ganhando 20. A empresa dele não está vendendo como vende antes. Então, todos os públicos estão afetados. Então, se tem algo que é imprescindível para todo mundo, é o seguinte: tem que ser mais eficiente em custo. Infelizmente, não é que nós passaremos como foi aquela época dos descontos de 30% e 40%, de quando veio a crise de 2014, 2015, porque naquele momento nós tínhamos simultaneamente um excesso de oferta. Lembrando, aqui em Curitiba nós tínhamos quase 15 mil apartamentos à venda e hoje nós temos 5 mil. Né? Então hoje nós estamos com escassez de oferta para vários segmentos. Então nós não vislumbramos descontos e liquidações generalizadas. Mas nós vislumbramos sim que o preço de lançamento será menor neste ano, ou precisará, para ter uma boa velocidade de vendas, ser menor do que se previa antes. E isso não é só esse segundo semestre, isso é o ano que vem inteiro. A renda do país, na melhor das hipóteses, pela maior parte dos analistas econômicos, só vai se recuperar da pandemia em 2022.
Uhum. Então, assim, então se só vai recuperar em 2022, no melhor dos cenários, não dá para, passou a pandemia, vou lançar no que vem como se nada tivesse acontecido. Bom, pode ser que daí você vai ter uma dificuldade Uhum. de colocar o produto no mercado. Então, a gente entende que todos os segmentos precisam se ajustar em termos de preço de lançamento. Não significa que você não possa vender a 15 mil em Curitiba, mas você tem que ter muito mais cuidado se quiser vender a 15 mil. E o pequeno que vendia a 6 ou 6,5, talvez tenha que fazer uma conta para ver se ele consegue vender a 5,5. Busca o 6,5, mas talvez lançar o 5,5 para poder ter a demanda garantida, porque você falou de funding. Quem Uhum. não usa dinheiro próprio, usa dinheiro de banco, os bancos estão muito mais restritos, Leonardo. Sim. As taxas baixas, elas são de mentira na seguinte medida: eles não emprestam, eles elevam a régua lá para cima. Portanto, cuidado, né? Porque aí você vai precisar de venda para poder pegar o Uhum. dinheiro no banco. E se você não está com o preço bem ajustado ao que o teu cliente consegue pagar, você pode não conseguir vender e, portanto, não vai conseguir acessar o funding do banco, né? Essa é a nossa maior preocupação e tem que ficar claro para todos os segmentos. Essa necessidade de que o bolso, até o final de 2021, estará mais apertado. Não é 30%, 40%. Não é esses exageros. Não é isso que nós vamos viver. Mas nós viveremos um período em que há menos renda, portanto, tem que ser mais Sim. ajustadinho. É importante, sim, que o pessoal que está nos assistindo, principalmente da área de vendas, entenda esse recado do Fábio no seguinte sentido, tá? Que o cliente hoje, você tem que ser sensível à situação dele, que ele está passando, tá? E o que ele enfrentou nessa questão. A maioria das pessoas vai ter como lição da pandemia criar um hábito de ter uma reserva financeira para eventualidades ou demandas que possam vir a ter. Com isso, então, a compra dele vai se adequar a este orçamento. Então, não quer dizer que o imóvel que antigamente, antes da pandemia, ele almejava, não é que vai vir no preço que ele quer, ele vai ter que se adequar a este novo imóvel enquanto ele está disposto a gastar. Tá? Qual é o ticket dele? Então é importante vocês saberem passar isso para a pompa compradora, tá? Se sensibilizar neste momento. E para a gente poder fechar, assim, Fábio, também eu quero dizer para quem vai lançar um produto nesse momento, precisa ter um tripé muito bem formado, de um produto muito bem equalizado, dentro de um valor de mercado, ter, se puder, crédito pré-aprovado para quem for buscar este recurso, tá? E ter uma demanda mínima estimada, porque vai precisar deste score para isso tudo. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês, assim, esse recado, que negócios estão acontecendo, determinados setores e produtos estão dando preferências para imóveis prontos, porque a necessidade imediata é maior, não é para a questão de um futuro imóvel que vai ser elaborado e vai ser construído ainda, tá? Existem, sim, mudanças maiores dentro da faixa, que nem se diz no supermercado, e 50% dele é dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, logicamente, vai ter maiores negócios dentro desse programa. Mas não quer dizer que outras demandas estejam acontecendo. E sim, as pessoas estão buscando o imóvel ideal. A quarentena serviu para avaliar as suas reais necessidades. Então, aproveitem para em casa, ou da onde vocês estão, apresentarem por conferência esses imóveis. As pessoas têm tempo para olhar bem, entender uma planta, saber os pontos positivos para ele e o que você oferece dentro disso tudo. E dentro dessa questão, você estaria gerando oportunidades de negociação, oportunidades de plano de pagamentos e até qualquer outro benefício que venha buscar. Fábio, eu queria agradecer a tua presença. Gostaria de agradecer a Brain aí pela parceria dentro disso tudo. Pessoal, estamos abertos para quem quiser buscar mais algumas perguntas nesse sentido. E vamos em frente, que isso tudo vai acabar. E eu quero dizer que a construção civil sempre é olhada como um dos setores que começam na recuperação, na busca do emprego, na busca da atividade. A gente é muito relevante. O que a gente tem que lutar nesse momento é que o nosso governo tenha, sim, política para incentivo do nosso setor, que hoje a gente não tem nenhum incentivo dentro do programa. Então vamos aproveitar nesse momento que a gente é relevante para poder buscar tudo isso. E vem a ADEME. A ADEME é necessário nesse momento dividir opiniões, compartilhar atividades, demandas, que a gente está a todo momento pontuando e controlando tudo isso, não só na sua praça, mas como o mercado nacional junto com a Brain. Obrigado a todos aí.
Obrigado Pode a falar, por participação. favor, Fábio. Né? Obrigado a participação. Eu queria aproveitar o gancho que você falou de lançamentos, Leonardo, que é uma dica importantíssima. Para quase 50% das pessoas, o que ela espera é mais flexibilidade de pagamento. E não necessariamente desconto. E não necessariamente preço menor. A Moura do B acabou de fazer no mês de abril uma campanha que quem comprasse em abril teria 90 dias, inclusive, para ter distrato, devolveria 100% com exceção da comissão. Ou seja, sabe aquelas pessoas que estão com medo de... Ela já viu o teu imóvel várias vezes, mas está com medo de assinar o cheque, porque não sabe se vai ser demitida na semana que vem? Essa é uma das possibilidades. Você fala, olha, se você, durante esse período, for mandado embora, durante a crise, eu faço distrato com você, inclusive, devolução integral. Só a comissão, porque a comissão é um serviço, e eu te faço a devolução integral. É melhor ter aquela venda trazer para dentro, né? Então, você tem formas de trabalhar a ideia de pagamento, como a Caixa, que lançou para imóvel pronto 6 meses de carência, em parceria com a CEBIC e as entidades, 6 meses de carência. Você é incorporador, filiado à ADEME, tem imóvel pronto, 6 meses de carência, né? Então, a gente pode trabalhar prazo, não necessariamente preço, e isso torna o negócio mais inteligente. E não esqueça, quem está assistindo e não é filiado à ADEME, por favor, isso aí, manda lá de uma vez e vamos virar associado, que esse é um momento fundamental para o nosso mercado. E as entidades estão constantemente lá em Brasília defendendo o nosso segmento. E é graças às entidades que a gente tem conseguido fazer programas como esse da Caixa Econômica, que é em benefício a todo mundo do nosso setor. Obrigado e conte sempre conosco aí, Leonardo. Pode deixar. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. Maria, vem aqui ver aqui se é assim eu que encerro. Aonde que é que eu encerro aqui? Aqui em cima, encerra. Encerrar agora, tem certeza? Sim.